texto diz assim: então disse o Senhor Deus. E agora então o Senhor vai falar, e parece que o que existe aqui é um diálogo intratrinitário, é um diálogo dentro da Trindade. Deus conversa ali, é como se as pessoas da Trindade estivessem ali num conselho. E vejam o que o Senhor diz, ele diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós. Em que sentido isso aconteceu? Como o homem se tornou como um de nós? Diz ali Deus nesse concílio, nessa conversa, nesse diálogo intratrinitário. Como isso acontece? Ele diz, ele explica, vem a cláusula seguinte explicando o que significa isso. O homem não é essencialmente igual a Deus. O homem não tem nada de divino, ele é imagem e semelhança de Deus, mas na sua essência o homem não é divino. A ideia de que nós temos que desenvolver a nossa divindade, nosso potencial divino, essas coisas, tudo isso aí são ideias hinduístas, são ideias de nova era, são ideias heréticas de teologias orientais, de filosofias orientais, que se insinuaram no Ocidente, começando a criar no homem a ideia de que o homem tem dentro dele uma fagulha de divindade. E isso, muitas religiões atuais creem nisso, que o homem dentro dele, ele tem uma fagulha de divindade, ele tem que desenvolver essa divindade que está dentro dele. Então dizem, olha, você só usa 10% do seu cérebro. Eu não sei como é que mede isso, não sei como é que tem um cerebrômetro, né, para você medir quanto por cento você usa do seu cérebro, mas dizem isso. De onde tiram isso? De onde vêm essas análises? De onde vêm essas aferições? Mas dizem isso, se você usasse 20% do seu cérebro, você moveria as coisas só de olhar para elas. Embutido nesse discurso, que até alguns crentes até falam às vezes, né? Embutido nisso está a ideia de que nós somos divinos, nós somos deuses, nós temos poderes muito grandes, e nós só não usamos esses poderes porque nós não sabemos usá-los, mas eles estão em nós. Nós somos como que supermans, mas não conhecemos o poder que nós temos. Temos um grande poder, somos divinos, somos deuses, mas ainda não aprendemos a desenvolver isso. É o que dizem. As pessoas dizem, olha, você tem um grande potencial dentro de você. Você tem que desenvolver esse enorme potencial. Não fala-se muito disso, de potencial. E com isso o homem é visto como de forma muito otimista. E ele precisa apenas desenvolver isso. E como desenvolver isso? As religiões orientais ensinam, através da meditação, através do exercício mental. Então você aprende a desenvolver isso. Você pode olhar para um garfo e entortar o garfo, se você usar a sua mente. Eu não sei, se eu tivesse poder na mente, eu não ia ficar entortando o garfo. Tinha mais o que fazer com a minha mente poderosa. Mas dizem que você pode entortar um garfo com a sua mente. Eu uso a mão, é muito mais fácil, eu entorto rapidinho, né? Mas dizem essas coisas, que você tem esse poder para fazer isso. Quando o texto fala que o homem se tornou como um de nós, o texto diz isso, falando dessa igualdade que o homem adquiriu com a divindade. O texto, na sequência, o texto explica o que aconteceu. O texto mostra o que significa essa expressão. O texto diz que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. E então, mais uma vez, para aqueles que não estiveram nos outros sermões, ou esqueceram os sermões anteriores, nós já nos deparamos com isso na narrativa de Gênesis. Nós já nos deparamos com versículos aqui em Gênesis, nos capítulos anteriores, nós já nos deparamos com essa expressão, o homem se tornar conhecedor do bem e do mal. A serpente disse a Eva, Deus sabe que quando vocês comerem esse fruto, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal.
A mulher olhou para o fruto e percebeu que o fruto era um fruto que era atraente porque ele podia dar conhecimento. E isso tudo era verdade. Aqui nós temos a confirmação de que o que a serpente disse para Eva era verdade. Ela disse a verdade, não contou toda a verdade. Ela disse uma parte da verdade. Ela disse, olha, quando vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E essa parte era verdade, e nós temos a confirmação disso aqui. O próprio Deus está dizendo, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. O homem perdeu agora a sua inocência. Os teólogos falam que antes da queda, o homem desfrutava, o homem viveu o período, a época da inocência. Ele não conhecia essas distinções do bem e do mal.